Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Hoje iremos estudar o capítulo 8, Terra, Estrutura e Composição. Vamos começar. Para iniciarmos a nossa aula, você deverá pegar o caderno e anotar todas as informações que forem necessárias para o nosso conhecimento. Fiquem atentos a cada momento que eu pedir para vocês fazerem essas anotações. Os três tipos de rochas existentes são magmáticas, sedimentares e metamórficas. Lembre-se que rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. Seu processo de formação é contínuo e as primeiras rochas surgiram após a formação e o resfriamento da Terra. Ao longo da história geológica da Terra, as rochas se formam e se modificam constantemente. As rochas mais antigas são transformadas em rochas novas. É o chamado ciclo das rochas. E agora vamos observar a origem e a classificação dessas rochas. Na era primitiva ou pré-cambriana, a Terra devia ser uma só massa incandescente, com temperaturas elevadíssimas, sem existência de matéria sólida. Aí você deve estar se perguntando: mas que período foi esse da nossa história? A Era Primitiva ou Pré-Cambriana? Bem, foi o período em que a existência humana era independente de estados, ou seja, não tinha região, não tinha estado, não tinha governador, não tinha prefeito. Eles agiam por conta própria e viviam em pequenos grupos. Já na nossa segunda característica, os minerais eram uma massa pastosa, semelhante ao magma. Quando a Terra começou o processo de esfriamento, muitos minerais se solidificaram e formaram as primeiras rochas do planeta, chamadas de rochas magmáticas. Os gases e os vapores que escaparam do resfriamento dos minerais deram origem à camada de ar que envolve a Terra, chamada de atmosfera. Nesse ponto, você pode anotar no seu caderno qual informação? Que a nossa primeira rocha foi a rocha magmática e que a atmosfera ela surgiu através do resfriamento dos minerais. E dando continuidade às nossas características. Com a formação das chuvas, dos rios e oceanos, agindo como agentes de erosão, foram se formando novas formas de relevo. Os detritos, resultado das erosões das rochas primitivas, foram sendo depositadas, camadas por camadas, no processo de depressão, dando origem às rochas sedimentares. Então, aqui você já pode anotar o quê? Que a nossa rocha primitiva são as rochas magmáticas e que a partir delas surgiram as rochas sedimentares. Terceira característica nesse slide: submetidas às condições de temperatura e pressão, as rochas magmáticas e sedimentares deram origem às rochas metamórficas. Outra informação para ser anotada. Vimos primeiramente que a nossa rocha primitiva é a rocha magmática. Através de um processo de deposição, decomposição e as depressões de camada por camada, surgiu as rochas sedimentares. E as condições da temperatura e da pressão de cada local fez com que as rochas magmáticas e sedimentares se tornassem uma terceira rocha, as rochas metamórficas. E agora vamos entender um pouco sobre cada tipo de rocha. A nossa primeira é a magmática, também chamada de rocha ígnea. São formadas pelo resfriamento e a solidificação do magma pastoso. O magma que existe no interior da Terra é expelido pelas erupções vulcânicas, ou seja, essa erupção muitas vezes é causada pelo movimento das placas tectônicas. A solidificação do magma ocorre de duas maneiras. Primeira maneira, na superfície e a segunda, no interior da Terra. O magma que chega à superfície e sofre rápido resfriamento permite que se formem pequenos cristais na sua composição, não visíveis a olho nu. Recebem o nome de rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Então, o que você precisa notar? Que as magmáticas podem ser chamadas de ígneas e que elas têm outros tipos de função. As rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas
E as rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas. Então, nós temos as extrusivas e as intrusivas. Nesse caso, o resfriamento do magma é lento, permitindo a formação de grandes cristais, visíveis a olho nu. São também chamados de rochas cristalinas. Então, o que precisamos observar? Que as rochas magmáticas extrusivas, a sua formação são de pequenos cristais e não são visíveis a olho nu. Já as rochas magmáticas intrusivas, a sua formação é de grande cristal e a gente consegue visualizar. São exemplos de rochas magmáticas: o basalto, o granito e o diorito. O basalto, que é o tipo de rocha mais comum, é utilizado como paralelepípedo para o calçamento das ruas. O granito é polido e usado no revestimento de piso, parede, tampa de pia de cozinha, de banheiro. O diorito, sua finalidade é fazer pedra britada para a construção de estradas. Então, aqui nós temos 3 tipos de rochas magmáticas que utilizamos no nosso dia a dia. E agora vamos conhecer um pouco sobre as rochas magmáticas extrusivas, também chamadas de rochas vulcânicas ou efusivas. Esse tipo de rocha é formada na crosta terrestre. Então, mais uma observação para vocês aí no caderno. Que as rochas magmáticas, elas são divididas em extrusivas e intrusivas, como vocês anotaram anteriormente. E que as extrusivas, elas são formadas na nossa crosta terrestre. Possuem uma textura vítrea, posto que o esfriamento do magma ocorre de maneira rápida. Outra informação que você vai acrescentar, que o seu resfriamento é de maneira rápida. De tal modo, nesse tipo de rocha, os minerais se fundem rapidamente, o que impossibilita a visualizar cada cristal que a compõe. E aqui podemos identificar na imagem. Tipo de rocha extrusiva ou vulcânica. Mais uma vez, o seu resfriamento é rápido e os seus minerais são pequenos. E as intrusidas, também conhecidas como plutônicas. Esse tipo de rocha é formado no interior da crosta terrestre e seu processo de formação é mais lento. Então, aí nas rochas magmáticas intrusivas, vocês vão notar que ocorre a sua formação no interior da crosta terrestre e o seu processo é lento. Possui uma textura na qual se notam os cristais de cada mineral que a compõe. E aí a gente pode observar na imagem a diferença entre a intrusiva e a extrusiva. Intrusiva, resfriamento lento, minerais grandes. Extrusiva, resfriamento rápido, minerais pequenos, ou seja, elas são opostas. E agora vamos estudar a nossa segunda rocha, a rocha sedimentar, aquela que se forma depois de um processo da rocha magmática. Podemos observar que a formação do petróleo originou-se da deposição de micro-organismos em bacias sedimentares, ou seja, nas rochas sedimentares. Estas podem existir tanto nos continentes quanto nos oceanos. A deposição dos sedimentos ocorre também por meio do processo químico, como a gruta calcária, como exemplo. As rochas sedimentares recebem esse nome pois são formadas durante um longo período, por meio de processos físicos, químicos e biológicos. Dessa forma, são acumulados sedimentos, ou seja, os resíduos, que geram diversos estratos ou camadas. Elas são provenientes de outros tipos de rocha, ou seja, a rocha magmática, que com o passar do tempo foram sendo constituídas pelo processo de erosão, causado pela ação do vento, da chuva, do gelo, dos mares, rios, entre outros. Por esse motivo, nesse tipo de rocha é possível encontrar diversos fósseis, ou seja, vestígios de seres vivos, como vegetal ou animal. E aí você vai anotar no seu caderno o quê? Com relação às rochas sedimentares, que elas sofrem um processo físico, químico e biológico, são decorrentes de resíduos que formam as camadas, e essas rochas sofrem o processo de erosão causado pela ação do vento, da chuva, do gelo, do mar, do rio. E chegamos à nossa terceira rocha, as metamórficas, que tem sua origem na transformação dependente de outras rochas, amagmáticas
e as sedimentares, quando são submetidas a certas condições, como a umidade, o calor e a pressão no interior da Terra. A rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Elas são formadas através de um processo físico-químico. E temos aqui 3 exemplos de rochas metamórficas: o mármore, o quartzito e o gneiss. O mármore é bastante utilizado na construção e na criação de monumentos, ou seja, estátuas, esculturas. Quartzito, utilizado para fins ornamentais, é uma rocha parecida com o mármore, porém mais resistente. E o gneiss, além de ser utilizada na ornamentação, é utilizado também na construção civil. Então, o que vocês vão anotar? Exemplos das rochas metamórficas, os 3 tipos que a gente acabou de ver, e colocar uma observação que as rochas metamórficas muitas vezes são utilizadas em ornamentações e construções. Após termos concluído todos os tipos de rochas e vocês terem feito todas as anotações necessárias sobre cada uma delas, agora vamos conhecer um pouco sobre os agentes de relevo e continuar anotando cada ponto importante. E com relação ao nosso agente de relevo, nós temos 2 tipos, os endógenos e os exógenos. Endógenos ou internos, exógenos ou externos. Os internos que ocorrem de dentro da superfície para fora e o externo aquele que é visível para todos nós. Como já vimos, os agentes exógenos também são agentes externos, exatamente. São considerados os modeladores do relevo terrestre, através da ação das geleiras, fluvial, eólica, marinha e até mesmo uma ação do ser humano. Então, o que você vai anotar no seu caderno? Sobre os agentes de relevo. Primeiro ponto, os exógenos ou externos. São aqueles causados na parte externa da Terra. É visível para todos. E aí vai colocar exemplos, como as geleiras, fluvial e a ação humana. Continuando ainda nos agentes externos, ou seja, exógenos, podemos perceber que esses agentes eles trabalham de forma contínua, esculturando ou modelando a paisagem. E nós temos 2 tipos de agentes externos, o intemperismo e antropicida. Para a gente, o que é mais importante é o intemperismo, porque é um conjunto de processo físico, químico e biológico, ou seja, a ação da água, do vento, do calor, do frio e dos seres vivos, onde entra o ser humano, que provocam o desgaste e a decomposição dessas rochas. Então, você vai anotar agora no seu caderno. Exemplos de agentes externos. Intemperismo, aí conjunto e processo químico, físico e biológico, com a ação da água, do vento, do calor, do frio e do ser vivo. Agora vamos entender os agentes endógenos ou agentes internos, exatamente. São aqueles que ocorrem de dentro para fora da Terra. São considerados agentes endógenos os movimentos ocorridos no interior do planeta, que influenciam diretamente na transformação da nossa crosta terrestre. Alguns exemplos de agentes endógenos ou internos são os abalos sísmicos, vulcânicos e a interação entre as placas tectônicas, ou seja, tudo que ocorre dentro da parte interna do nosso planeta. Os agentes são os responsáveis pela construção estrutural do relevo, constituindo assim as cadeias de montanhas, as falhas e as dorsais oceânicas, ou seja, as rachaduras que existem nas nossas terras. Então, no seu caderno, você vai anotar agora sobre os agentes endógenos, ou seja, que ocorrem de dentro para fora, uma das características. E com relação a ele, nós temos o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, que resulta no processo de terremotos, vulcão, rochas dobradas e os falhamentos. Então, anote aí como observação.
dentro de um agente endógeno ou interno, existe o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, causando um terremoto, erupção vulcânica ou as rochas dobradas e os falhamentos. Anotaram? Vamos a seguir. Temos também os abalos sísmicos, que é o terremoto em uma vibração na superfície terrestre. Aqui, o ser humano, ou seja, as pessoas, já conseguem sentir os tremores. Nessa imagem, podemos observar os 3 tipos de movimentos das placas tectônicas. Quando elas vão para lados opostos e fica a rachadura, ou seja, o dobramento, a falha. Quando uma se sobressai sobre a outra e quando elas se chocam e depois vão para lados opostos. Mais uma vez. A primeira, elas não se chocam, elas se separam. A segunda, elas se chocam e uma se sobressai sobre a outra. A terceira, elas se chocam e depois, com a força, vai para cada uma para um lado. São chamadas de construtivos, destrutivos e concertativos. O que você vai anotar? Que as placas tectônicas realizam 3 movimentos. Quais são esses 3 movimentos? Os divergentes, quando elas se separam. Os convergentes, quando elas se chocam e uma se sobressai com a outra. E os transforme, elas se chocam e a força do choque faz com que cada uma vá para um lado oposto. Os nossos agentes de relevo são classificados de 2 maneiras, os internos e os externos, como já vimos. Os internos são chamados de endógenos e os externos de exógenos. Os internos correspondem aos agentes formadores de relevo e atuam dentro da Terra, ou seja, na parte interior. Os externos, eles modelam as formas de relevo na parte superior, ou seja, na parte de fora. Mais uma vez, internos, endógenos, agentes formadores de relevo dentro da Terra. Externos, agentes exógenos, formadores de relevo na parte superior da Terra. Anotem esses 2 pontos que eu acabei de falar para vocês. Mais uma vez, internos, endógenos, formadores de relevo dentro da Terra. Externos, exógenos, formadores de relevo na parte superior da Terra, ou seja, na parte de fora. Exemplos de internos: placas tectônicas, abalos sísmicos, erupção vulcânica. Externos: chuva, água, vento, geleiras, neves, entre outros. As nossas formas de relevo são classificadas em planalto, planície, depressão e montanhas. Os planaltos podem aparecer sobre diferentes formas, como morros, serras ou topo, mais conhecido como chapadas. Sofrem erosão, ou seja, retirada de materiais com intensa ação. As bordas podem ser escarpadas, ou seja, apresentar rampas suaves. Geralmente, as altitudes do planalto são superiores a 300 metros de altura. E aqui nós temos alguns exemplos de como podemos identificar um planalto. Quando ele apresenta um pico, um morro, que nós temos exemplo de uma colina, chapada, escarpa e a cuesta. Anote no seu caderno, planalto e a característica que eu vou falar. Vamos lá. Está relacionado com morros, serras e chapadas e apresenta altitude superior a 300 metros. Mais uma vez, planalto está relacionado com morros, serras e chapadas e apresenta altitude superior a 300 metros.
Planície. Essa forma de relevo é encontrada ao longo dos grandes rios, nas proximidades de lagos e mares. São áreas geralmente planas e basicamente formadas por rochas sedimentares. Elas são mais intensas e o trabalho da deposição do material é causado pelo agente modificador do relevo. Então, segunda observação sobre as nossas formas de relevo. Planície. Anote que são áreas geralmente planas e formadas por rochas sedimentares. São áreas geralmente planas, formadas por rochas sedimentares, localizadas próximos de rios, lagos e mares. Depressão, nossa terceira forma de relevo. São partes mais baixas em relação às formas de relevo que as circundam, apresentam uma leve inclinação e são também caracterizadas por um processo de erosão, que é um aspecto determinado por sua formação. Quando as depressões se encontram abaixo do nível do mar, são chamadas de depressões absolutas, e quando elas se encontram acima do nível do mar, são chamadas de depressões relativas. Anote essa característica sobre a depressão. Existem dois tipos, a absoluta e a relativa. A absoluta encontra-se abaixo do nível do mar, relativa encontra-se acima do nível do mar. E aqui analisamos a imagem, podemos perceber as formas de relevo. Planalto, depressão, planície. Aí temos as cadeias de montanhas, as serras e as escarpas, que são exemplos de planalto, que conseguimos identificar pela forma como elas ocorrem. Cadeias de montanha, serras e as escarpas. E aqui concluímos a primeira parte do nosso capítulo 8. Espero que vocês tenham feito todas as anotações necessárias. Caso tenha perdido alguma, não consegui anotar a tempo, volte o vídeo com calma e faça as anotações que forem necessárias. Elas deverão ser enviadas no Class como uma atividade. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima.